Então, de novo, mais uma interrupção. Passa dia, outro dia, sou sempre interrompido, é difícil de gravar uma palestrinha. Mas eu queria retomar a palestra, aquela que estou fazendo já, tentando fazer já há dias, e dizer sobre... sim, eu lembrei, por essas interrupções me deu oportunidade de lembrar uma coisa que estava esquecendo de dizer e que já tenho. É que eu tenho lido, eu vejo isso, acompanho, e até não gosto muito de ler quando vejo que há uma pessoa que fica defendendo muito uma ideia jurídica, quando não tem muito... A gente logo nota que não tem formação jurídica, então... Dizer, mas aqui eu vejo sobre o problema da liceidade, voltando um pouquinho, o problema da liceidade da missa nova. Estão postulando que ela não tem liceidade. Pelo que eu li, então, e vi a respeito, parece que a questão se fixa, sobretudo, na fórmula de promulgação, que Pio V teria usado uma fórmula que excluiria a possibilidade de mexer minimamente na missa. E, bom, de dizer assim, primeiro, que toda lei, qualquer lei, não só a eclesiástica, mas também a lei civil, e não é só agora, desde Constantino, já muito antigo, isso é do mundo antigo. Toda lei tem uma vocação à perpetuidade. Isto. Assim logo se percebe. Quer dizer, não há legislador que promulgue uma lei dizendo, olha, daqui a pouco ela pode ser invalidada, burlada, ou, enfim. Né? Não, aí então já o pessoal hoje já não iria mais querer observar a lei. Quer dizer, isso não cabe. Quer dizer, a lei tem uma vocação à perpetuidade. Toda lei é já pensada, colocada no sentido de que sua validade se perpetue no tempo. Até se forjou uma expressão latina para dizer disso. Se fala assim, rei perpétua memória. Isto é para que fique para sempre a coisa assim estatuída. Então, mas não há legislador também que não saiba que a lei sofre o influxo do tempo e do lugar. Então, e na Santa Igreja, é claro, não se tratando de lei divina, a lei divina positiva, esta não pode ser, não há legislador que possa tocá-la. Né? E aqui nós temos hoje, às vezes, graves falhas, querendo, inclusive na missa, trocar o vinho pela cachaça aqui no Brasil, pela pipoca. Né? Por favor, não tem cabimento. Aqui se trata de algo divino. Né? É Jesus que estatuiu o pão e o vinho, e não pode ser de outra maneira. Aí não pode. Aquilo que é realmente de lei divina na missa, direito positivo, não se pode trocar. Mas aquilo que é costume eclesiástico, mesmo que seja de imemorável, como se diz no direito, de muito tempo, ter se perdido a memória no tempo, mesmo isto, enfim, dizer, não há papa que promulgue uma coisa que proíba o seu sucessor, os seus sucessores de depois até abrogar, anular completamente. A gente diz, não, mas a missa nova é toda outra missa. É toda outra missa, não é? Não tem nada a ver com a missa tridentina. Sim, mas o Papa pode abrogar totalmente. Pronto. Não há porque não. Daquilo que não toca a sua essência, que nós referimos antes, já falamos nisto, sobretudo sopesando duas palavras,
Bento XVI colocou uma, na Summorum Pontificum, nós temos colocado uma segunda. Isto é, que verdadeiramente haja o mistério, isto é, seja dirigido a Deus, quer dizer, seja um culto a Deus, e nesse sentido, a fórmula da tradição é impecável, né? Linda, maravilhosa. Então, haja um mistério, seja realmente o culto a Deus, e depois o sacrifício, a segunda palavra, né? Que seja o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor, ali estar ali, né? Se realizando, se fazendo. O sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso não se pode tocar. Ali estamos no direito divino positivo. Ali não se pode tocar. Mas de resto não fazem liceidade absolutamente. A liceidade é quem diz que faz, ou não é o legislador. Mas a fórmula de promulgação não diz que uma autoridade de igual peso, pontífice para outro pontífice, não possa. Não, isso não faz a ilicitude da coisa. Não se pode querer promover a ilicidade da missa nova, porque Pio V teria usado essa fórmula de promulgação. Não, queridos, não resiste. Não resiste a boa crítica jurídica, como nós estamos vendo. Então, o que eu vejo na dificuldade da missa de sempre, o que se coloca, né, eu não vejo dificuldade nenhuma. Né? Quer dizer, alguma até, né? Como eu já refleti alguma vez, queridos, vejam bem. Antes do Concílio do Vaticano II, os papas pré-conciliares, os últimos todos, inclusive fazendo consistórios para consultar os cardeais, ver da oportunidade de fazer mudanças, e mudanças bem significativas, bem profundas na missa de Pio V. Isso mesmo. Sentia-se a necessidade de uma reforma litúrgica. Sentia-se, com certeza. Então não é uma coisa do Vaticano II, uma coisa que surgiu no Vaticano II depois dele. Não, vamos estudar os papas anteriores do Vaticano II. Se sentia ali, se percebia a necessidade. Então por isso eu não digo que eu não vejo algumas coisas que não podia ser... Mas o fato é que no clima que nós vivemos, isto é, o clima de Vaticano II, clima de nova missa, penetrados que nós somos por esses costumes absolutamente novos, e nesse mundo poluído de modernidade, que é uma heresia, temos assentado isto, eu acho muito, muito, muito perigoso querer falar, já eu estar aqui aludindo a essa possibilidade e da necessidade de missa, de mudança na missa tridentina, perigosíssimo. Além de que, de fato, daquilo que nós acreditamos, de estarmos no fim dos tempos, de que já não é mais viável uma mudança, querer reconsiderar a missa tridentina e acertar algumas coisas, alguns pontos. Né? Isso não pode ser feito como, sei lá, de alguma maneira, parece que infelizmente, com toda a infelicidade, de alguma maneira teria tentado agora recentemente o cardeal Sara. Eu digo com a missa nova, ele não estava pensando na missa de sempre. Inspirado por ela, com certeza, como aliás na Summorum Pontificum, Bento XVI diz que as duas missas, isto é, a nova missa e a missa tradicional, podiam inspirar-se umas nas outras. Né? E nesse sentido é que é isso que o Sara estava tentando, de alguma forma, fazer. Né? E recebeu toda aquela resistência, sabemos. Porque não é um jeito, não é esse o modo de fazer. Isso aí é uma coisa que tem que ser feita por toda a igreja.
no estado que nós estamos, é realmente impossível acontecer. Realmente hoje isso nossa vida está de tal modo poluída por a heresia moderna que, sei lá, precisamos de um grande santo que realmente mova toda a cristandade, toda a catolicidade para compreender. Por isso eu digo, não, agora não é hora de pensar, de falar em mudança, em reforma litúrgica, sequer da missa de Pio V. Não, né? É hora de a gente descobrir a missa da tradição e toda a beleza que ela tem e celebrá-la assim como ela está. Já houve alguma mudança na Sumorum Pontificum. Bento XVI disse que agora se façam as leituras no vernáculo. Né? Então as leituras se pode fazer, e nós temos feito as leituras no vernáculo. Eu vejo, assisto às vezes missa, já teve tempo que assisti bastante até, as missas celebradas e publicadas na internet, no YouTube. Vejo que o pessoal faz muita coisa, assim, muita mudança, no sentido de fazer em latim outro lendo em português, ou traduzindo, né? Enfim, muitas formas de fazer. Eu faço da forma mais simples, chega a hora da leitura, a gente faz a leitura no vernáculo e pronto, acabou. Como está na Sumorum Pontífico, pronto. Faz a leitura no vernáculo, só isso, pronto. Esta é a mudança aceitável e suficiente para a missa de Pio V. Não introduzir novas. Então vai virar a missa de Pio V, vai virar missa nova. Cada padre vai fazer da sua cachola, da sua cabecinha, uma mudança, uma transformação, e no fim vamos ter aí de novo, vamos ter a missa de sempre, tornada missa de Paulo VI Bonini, né? Que esse horror que se celebra hoje em toda parte. Então, mas sobretudo, eu digo que não é hora de mexer na missa de Pio V, não é hora de mexer por causa da pressura do tempo. Isto é, como nós acreditamos que estamos realmente no fim dos tempos, como nós acreditamos que o retorno de Jesus se dará para muito em breve, como nós acreditamos que já estão acontecendo as convulsões no mundo e na igreja. Então não há possibilidade de pensar realmente uma reforma litúrgica adequada, condizente. Não há. Estamos na espera do Senhor. E é bom que façamos, na medida do possível, então, celebrando simplesmente a missa de Pio V. Este é o grande incentivo. Se os sacerdotes soubessem, viram, queridos, esses dias eu colhi um testemunho maravilhoso de um sacerdote dizendo que agora, um sacerdote de certa idade, não é um guri novo não, viu? De certa idade que nem eu, dizendo ele, agora ele se sentia verdadeiramente padre, realizando-se como sacerdote, porque celebrava a missa de Pio V. Claro que quem celebra a primeira, a segunda missa não vai conseguir ter esse sabor, né? Mas quem já se adequou à nova missa e à mentalidade, toda a mudança que ela traz consigo, que nem eu mesmo sofri, realmente, chegar a essa conclusão que eu cheguei também. Digo, não, por favor, não quero celebrar, Deus celebra outra missa. Não celebro outra missa. Sei lá com que circunstância me obrigaria eu acho que nenhuma, a celebrar a missa de Paulo VI Bonini. Por válida que eu a diga e por tudo que ainda vou dizer hoje, mas com certeza não. À espera do Senhor, a brevidade do tempo em que vivemos nos recomenda simplesmente conservar a missa de Paulo VI Bonini,
a missa de Pio V e celebrá-la frequentemente. Oxalá todos os sacerdotes, se convencidos disto, se esforçassem, porque requer certo esforço, se esforçassem realmente por celebrá-la. Eu digo que há muita coisa a esforçar-se. E aqui eu queria tirar um certo ufanismo que vejo em algumas pessoas, né? Pensam, não, vamos dar um missal para o nosso padre e ele vai amanhã celebrar a missa de Pio V. Não é assim, queridos, não é assim. Ih, meu Deus do céu. Começa já pelo empecilho da língua, o latim. Eu vejo isso na resistência de alguns leigos. Alguns leigos não querem a missa de Pio V porque ela é celebrada em latim e eles não falam latim. Quanto mais aqui no Brasil, que nós não temos a cultura de línguas. Aqui o Brasil tem uma única língua oficial e acabou. E nós falamos... somos de pouca cultura, muito pouca cultura o povo brasileiro tem. A sua grande maioria. Não aprendemos nunca outra língua. Não aprendemos outra língua. Não. Nascemos e morremos falando o português, tacanho às vezes, e pronto, acabou. E alguns países, como por exemplo a Polônia, onde sofreram várias vicissitudes na sua história, e outros que têm várias línguas oficiais, eles se adaptam e aprendem rapidamente, não tem problema de aprender, de falar uma outra língua, uma segunda língua, uma terceira, quarta, quinta língua. Mas aqui o povo brasileiro tem até preguiça de tentar aprender, pronunciar, falar, entender alguma outra língua. E os padres modernos, nós que somos padres do Vaticano II e depois do Vaticano II, todos nós, não aprendemos latim, não sabemos latim. Não aprendemos mesmo, não sabemos nada de latim. E tantos de nós, os sacerdotes, por mais que tenham, e não são todos, que realmente são licenciados, sequer em filosofia, em teologia, fizeram aquilo que se chama um estudo eclesiástico, alguns anos, 1 ou 2 anos de filosofia e alguns anos, até talvez 4 de teologia, mas nem se esforçaram sequer de conseguir o diploma eclesiástico. Então, um grande número de padres, vou dizer assim, então, sequer tem o diploma dessas duas faculdades, né? E alguns, como digo, muitos nem chegaram realmente a fazer as faculdades, quanto mais licenciar-se, com licenciatura plena. Então, e não aprenderam durante esses estudos uma única palavra em latim. Não tem nada de latim. Nossos seminários não tem nada. É zero de latim. E agora, se você acrescentar que esses homens estão há muito tempo na pastoral, e que eles têm muita pastoral, e que estão assoberbados de serviço, e querer que eles aprendam uma missa que... é muito complicado. Eu não vejo a possibilidade. Né? Não vejo a possibilidade. E se isso é agora difícil, quando ainda nós estamos vivendo um clima relativamente tranquilo no mundo e na igreja, quer dizer, quando realmente o grande castigo vem, os grandes eventos se abaterem sobre a igreja, sobre a humanidade, mas então isso se torna tudo muito, muito mais difícil. Difícil de encontrar um missal. Um missal. Aliás, eu só tenho um missal. Eu não tenho um lecionário. Não tenho um sacramentário. Um sacramentário. Eu não tenho. Então, pensar que os padres vão aprender a rezar a missa de Pio V para esperar Jesus, ledo, engano, ilusão. Isso não tem cabida na realidade de vida. E não só dos brasileiros, mas de muitos povos. Não pensar assim. Quanto mais montar, de fato, uma igreja condizente,
com a pedra d'ara. Olha, eu conseguir a pedra d'ara foi um santo sacrifício conseguir a pedra d'ara. Sumiram, botaram fora, acabaram com tudo isto. Para celebrar uma missa de Pio V, deve ter a pedra d'ara. E o cálice condizente. E assim vai, assim vai, assim vai. Então, bem, o latim, queridos, os leigos, por exemplo, mas que dificuldade colocam, teimam, não, latim eu não, missa em latim eu não quero, não assisto. Ficam bravos, né? Tem na minha própria família isso, não preciso ir longe. Tenho exemplo na minha própria família. Então, mas toda a facilidade que nós temos desses missais antigos, os novos eu não tenho. Deve ter também novos, né? Agora com esse movimento tradicionalista deve ter novos. Missais onde são bilíngues, isto é, tem a missa em latim, mas tem também a tradução no vernáculo. Acompanha uma coluna com a outra e a pessoa pode dizer toda a facilidade. Eu me lembro um jovem me interpelando, dizendo por que celebrava eu a missa em latim, que nós não era a nossa língua. E assim, ele já dizia exabrupto, né? Assim, é isso que ele queria expressar, como se eu estivesse impondo exabrupto a missa em latim para o povo. Né? Quer dizer, usam essa desculpa, né? Não querem saber. Né? Por mais que hoje, eu digo, mas escuta aí, o mundo moderno que se orgulha tanto. Você vai em qualquer curso de inglês, de qualquer outra língua, você entra num cursinho desses, chega lá, o professor está falando em inglês, está falando na outra língua. Você vai se virando atrás dele para aprender alguma coisa. É exabrupto. O melhor modo, essa é a metodologia moderna. Antigamente era diferente. No meu tempo, quando nós começamos a aprender inglês na escola, o professor trazia a palavra em inglês e a sua tradução para o português. A gente aprendia sempre as duas coisas. Hoje não se faz assim. Não se aprende palavra por palavra. Se aprende por expressões, se aprende por frases inteiras, se aprende por toda uma cultura. Então, é exabrupto, é exabrupto. Não é que se... Então, hoje se impõe, se colocam tantas exceções, tanta desculpa para não ter a missa em latim, que não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas esta é a realidade. Esta é a realidade. E assim como os leigos, também os sacerdotes. Os sacerdotes vão na mesma chia, na mesma linha. E vão para não aprenderem o latim. Não aprenderem o latim. E agora eles ainda podem dizer, mas como eu vou celebrar uma missa numa língua que eu não compreendo? Vou estar ali fazendo a consagração e não compreendo o que estou dizendo. Meu Deus, que desculpa, queridos, que desculpa. Quer dizer, não se trata de compreender, de entender a missa. Trata-se antes de entrar no seu mistério. Antes de, pelo mistério da missa, adentrar ao mistério de Deus. O que adianta uma missa toda explicada, toda entendida, quando ela só te coloca em contato com o homem, para o homem, em relação ao homem, como essa missa de Paulo VI Bonini. Quer dizer, perdeu todo o objetivo dela. Não adianta. Não é compreender, entender, saber palavra por palavra, o peso, o significado, a medida. Não. Realmente é um mistério. É um mistério que a gente está celebrando. Né? E até, eu digo, ao contrário, o fato de ser feito numa língua litúrgica, né?
que não se manuseia, que não se conhece tão profundamente, que não se fala fluentemente, até isso favorece justamente a liturgia, que ela seja realmente o culto a Deus, o misterioso por excelência. Então, é todo o contrário. Eu cada vez mais me convenço de que realmente vale a pena a missa tridentina. Mas não se trata aqui, queridos, de ser tradicionalista ou de ser conservador. Eu já disse, repito, eu não gosto nem de ser chamado tradicionalista nem de conservador. Não sou. Eu não sou. Até gostaria de ser um pouquinho mais do que sou. Até seria interessante saber um pouco mais da tradição, daquilo que era antigo. Eu tenho que aprender muito ainda. Tenho que aprender muito. Não. Mas se trata disto. Essa palavra é a palavra forte que eu gostaria tanto de entrasse nos nossos corações. Não se trata de querer ser tradicionalista, conservador. Trata-se de querer ser igreja. Cada vez mais a autêntica e verdadeira igreja que nós perdemos. Que com a modernidade, que com o Concílio do Vaticano II, com a reforma litúrgica, que com essa igreja moderna que nos colocaram, nós perdemos. Perdemos. Perdemos mesmo. Perdemos muito de ser igreja, de ser autêntica igreja. E igreja é a comunidade fundada por Cristo Jesus, nosso Senhor, a igreja querida por Deus, querida por Jesus, a única religião verdadeira, aquela que realmente recoloca o homem na comunhão, na sua autêntica e mais profunda relação com Deus. E a missa tridentina está para isso, exatamente para isso. Ela faz exatamente isso. Mas aquilo deve ser depois expresso em toda a vida da pessoa. Todos os âmbitos, todas as áreas, em tudo. Então não se trata de ser tradicionalista. Trata-se de ser igreja. Querer descobrir cada vez mais o que é ser verdadeiramente um homem, uma pessoa de igreja hoje. Trazer para hoje realmente a igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, como ele a fundou. O pessoal fica me perguntando, padre, vale ir na missa? Essa é a grande questão. Na missa de Paulo VI Bonini, né? Ou não vale? Não se pode mais ir na missa de Paulo VI Bonini. Eu digo, sim, o melhor, o excelente, disparadamente melhor, é com certeza conseguir ir na missa tradicional, na missa de sempre, na missa de Pio V. Isso que é o altamente recomendado. Um padre celebrar na missa de Pio V, sem dúvida. Não. Se trata para esperar Nosso Senhor, sem dúvida nenhuma, para o bem da igreja, sem dúvida nenhuma, é isso. Fique bem assentado, bem fortemente assentado. Mas diante da realidade, daquilo que nós vivemos e viveremos, não podemos se esperar que haja padres que celebrem, haja padres suficientes que celebrem em toda parte, por pequenos grupos, a igreja remanente dispersa, um grupinho aqui, outra família lá. Padres que tenham realmente aprendido e celebrem bem a missa de Pio V. Então, hoje, não se trata de dizer missa de Pio V ou a missa nova. Não. Se trata de ver o sacerdote que não celebre missa una cum Francisco, una cum bispo cismático e excomungado, una com esta contra-igreja que se formou aí dentro da Igreja Católica.
Este é o ponto. Não ir a... Tem tantos padres tradicionalistas que celebram missa unacum, isto é, na missa fazem memória de Francisco. Tantos padres que rezam a missa de Pio V, unidos a Francisco. É a mesma coisa da outra. A mesma coisa, se não é pior. Porque aí usa a coisa mais excelente. Sim, eu diria até pior, porque usa a mais excelente das missas para fazer uma afronta ainda maior a Deus, unindo-se ao falso profeta, a um antipapa, a um homem que vem aí para destruir a Santa Igreja. Agora, aí se... reza a missa una com Francisco, a missa de Pio V. Então, seja de Pio V, seja de Paulo VI Bonini, o problema é rezar a missa citando Francisco, em união com Francisco. Mesmo que o padre faça isso só exteriormente, porque na missa de Pio V o povo não sabe, a gente tem que avisar eles, não rezo missa una com Francisco. Como eu não rezo, absolutamente não. Já gravei aí, está no YouTube, a fórmula que o sacerdote deve usar para não celebrar a missa una com Francisco e até una com qualquer bispo que realmente celebre missa una com Francisco. Está aí a fórmula bem declarada, bem expressa que eu já gravei. Agora, o sacerdote que celebra a missa unacum está celebrando a missa. Essa expressão unacum é uma coisa muito forte, queridos. Se a gente vê no missal, mesmo as fórmulas, as muitas fórmulas modernas, a gente vê lá como significa uma união realmente eclesial, né? Divina, muito forte. Né? Por isso não se pode celebrar unacum Francisco, absolutamente não. O problema que eu vejo é um pouco mais adiante. Agora já existe, mas vai se agravando cada vez mais. Veja, nós caminhamos, Francisco caminha decididamente para criar essa religião única. Mesmo programa da ONU, criar esta religião única, que abranja todo o mundo, todos os tipos, todas as culturas, todos os costumes, todas as liturgias, nada faz diferença. Tudo é a mesma coisa para Francisco, é uma religião única. Quem vai na missa, seja com um ou com outro grupo, isto é, daqueles que celebram missa de Pio V, una com Francisco, daqueles que celebram missa nova, una com Francisco também. Seja de um jeito ou de outro, quem vai está se aproximando de daqui a pouquinho. Dizer, não quero, eu vejo esse problema. Sim, mas padre, eu não tenho padre nenhum que celebra a missa rompendo com Francisco. Não tem. Bom, aí o meu conselho é este. Entra no teu quarto, faz aquilo que Nossa Senhora diz. Eu digo no teu quarto porque muitas vezes é um membro só da família. O resto tudo está una com Francisco. Então no teu quarto vai rezar o terço. No domingo. Vai meditar a palavra de Deus. Medita as escrituras, os santos evangelhos. Faz uma hora de oração profunda, verdadeira. Não pode comungar a Eucaristia, não tem. Paciência. Esforça-te ao máximo de adimplir a obrigação da missa dominical. Não estou dizendo para ser relaxado. Longe de mim, absolutamente não. Não haverá de ficar sempre na atenção de descobrir onde tem uma missa. Seja ela tridentina ou missa nova, mas que não se celebre una com Francisco. Não se esteja caminhando, não se esteja perigando de caminhar para na união com a contra-igreja, caminhar para a união com todas as religiões. Essa religião única que Francisco quer, com certeza, criar. Com certeza. Então, este é um grande perigo. A gente aceitou
alegremente celebrar a missa de Paulo VI Bonin. Agora a gente aceita alegremente celebrar a missa com Francisco. Daqui a pouquinho se aceita alegremente celebrar a missa com todos os irmãos de todas as religiões, na religião única. Mesmo que a missa agora já seja qualquer outra coisa, né? Já se aceita alegre. Não, vamos celebrar, fazer aquela oração, vamos fazer. O último passo, e logo aí a seguir, será qual? O do culto satânico, da união com o anticristo, de ser levado por Francisco e sua conta à igreja a servir o anticristo. E por este ser levado à adoração de Lúcifer, de Satanás. Está aqui. Este é o destino derradeiro. A quem está rezando missa una cum Francisco. Começou aceitando a missa nova. Vai agora celebrando com o falso profeta. Daqui a pouquinho, com todas as religiões. Isso já. E logo com o anticristo. E não vai sentir diferença. Não vai sentir. Não, a consciência vai estar tranquila. Antes, vamos estar agora com ódio e raiva daqueles que não celebram missa una com Francisco. E quanto mais se celebram a missa de Pio V. E vão querer perseguir-nos, vão querer matar-nos. Este é o caminho, Aqui é que está realmente o grande perigo. Queridos, sempre há mais coisas a dizer, sei que há muita coisa que ficou talvez não tão bem dito, mas penso que o principal está aí. Encomendemo-nos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, peçamos que ela nos ajude a compreender tudo isto e realmente nos defenda deste terrível perigo que é justamente agora o tempo que nós estamos vivendo. Rezamos então, encomendemo-nos à Virgem Mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filhos et Spiritus Sanctus. Amém.